5 anos de silêncio não foram suficientes para apagar o som da porta da mansão se fechando às suas costas. Um som que marcou o fim de sua inocência e o começo de uma vida que ela nunca escolheu. Aos 20 anos, Joanna acreditava no amor com a pureza de quem nunca havia sido ferida. Até que Everton, o homem que possuía seu coração, a expulsou para a escuridão de uma noite chuvosa, levando consigo não apenas suas promessas, mas o segredo que ela carregava no ventre. Mal sabia ele que ao expulsar uma única vida, estava na verdade renegando 2, e que o futuro de seu império, que ele tanto protegia, um dia voltaria para bater à sua porta, com os olhos idênticos aos seus, em dobro. A chuva caía impiedosa naquela noite, um véu líquido e gelado que transformava as luzes da cidade em borrões distantes e melancólicos. Para Joanna, de apenas 20 anos, as gotas que escorriam por seu rosto se misturavam às lágrimas quentes de desespero e incredulidade. Cada passo que ela dava para longe da imponente mansão dos Albuquerque era um passo em direção ao desconhecido, um abismo que se abria sob seus pés. O vestido fino, que horas antes parecera tão bonito, agora estava encharcado, colado ao seu corpo como uma segunda pele fria, um lembrete cruel da vulnerabilidade que a consumia. Dentro da mansão, o calor da lareira crepitava, mas o coração de Everton, aos 30 anos, estava mais gélido que a noite lá fora. Ele permanecia de pé junto à janela, a silhueta alta e impecável recortada contra a luz suave do abajur. Seus olhos azuis, normalmente tão cheios de vida e paixão quando a olhavam, agora eram 2 pedras de gelo. Ele a observou se afastar. Uma figura pequena e frágil sendo engolida pela tempestade, e uma parte dele gritou em silêncio, uma voz que ele se forçou a sufocar sob o peso do dever e da traição. As palavras de sua mãe, Verônica, ainda ecoavam em sua mente, venenosas e persuasivas. Ela é uma golpista, meu filho. Uma faxineira que viu em você a chance de uma vida fácil. Essa história de amor é uma farsa, uma armadilha para arrancar o nosso dinheiro. Verônica era uma mestra da manipulação. Sua elegância e seu sorriso polido escondiam uma natureza de aço, forjada para proteger o nome e a fortuna da família a qualquer custo. Ela havia plantado a semente da dúvida com perícia, apresentando provas circunstanciais, meias-verdades e insinuações que pintavam Joanna como uma alpinista social sem escrúpulos. Ela sabe que você é o herdeiro de tudo. É óbvio que ela tentaria te prender de alguma forma. Seu pai, Ricardo, havia complementado com sua voz grave e autoritária, sempre um eco das vontades da esposa. Juntos eles eram uma fortaleza, e Everton, apesar de ser um homem de negócios implacável e respeitado no mundo corporativo, ainda era o filho que buscava a aprovação dos pais. Eles haviam minado sua confiança em Joanna, desconstruindo cada gesto de carinho, cada olhar sincero, transformando tudo em um ato calculado de um plano maior. O confronto fora brutal. Everton, cego pela fúria da suposta traição, não a deixou explicar. Cada palavra de negação de Joanna soava como uma mentira bem ensaiada aos seus ouvidos envenenados. Ele a acusou de interesseira, de mentirosa, de usar sua inocência fingida para enganá-lo. O pior veio quando ela, com a voz embargada pelo choro e as mãos trêmulas sobre o ventre ainda plano, tentou lhe contar o segredo que mudaria tudo. Everton, por favor, você precisa me ouvir. Eu estou grávida. Ele a interrompeu, uma risada amarga e cruel, escapando de seus lábios. A sugestão de sua mãe se materializava como a cartada final do golpe. Era só o que faltava, o golpe da barriga. Você realmente não tem limites. A dor no olhar dela foi tão profunda, tão real, que por um instante o coração dele vacilou, mas a dúvida já estava solidificada. Ele não conseguia mais distinguir a verdade da mentira. E no mundo dos Albuquerque, a dúvida era sempre um sinal para recuar, para proteger o império. Ele apontou para a porta. O som de sua própria voz, fria e desprovida de qualquer emoção que já sentira por ela, o assombraria nos anos seguintes. Saia. Saia da minha casa e da minha vida. E não se atreva a dizer que esse filho é meu. Joanna não implorou mais. A humilhação final drenou-lhe as forças. O amor puro que sentia por ele se estilhaçou em 1 milhão de pedaços, e no lugar dele
nasceu uma ferida que ela sabia que jamais cicatrizaria por completo. Com a dignidade que lhe restava, ela deu as costas e caminhou para a porta, para a chuva, para a escuridão. O som da fechadura se fechando foi a sentença final, um eco metálico que selou seu destino e o dele. 5 anos depois, o sol da manhã entrava suavemente pela janela da cozinha de uma pequena casa de paredes coloridas e jardim florido no interior, a centenas de quilômetros da metrópole cinzenta onde a mansão dos Albuquerque se erguia. O aroma de café fresco e bolo de fubá pairava no ar, uma fragrância de lar, de segurança, de amor. Joana, agora com 25 anos, movia-se com a graça e a eficiência de quem conhece cada centímetro daquele espaço. Seu rosto, embora marcado por uma maturidade precoce, irradiava uma serenidade conquistada a duras penas. As longas noites de choro haviam sido substituídas por manhãs de risadas. Mamãe, o Miguel pegou meu carrinho azul de novo. A voz infantil e indignada de Gabriel ecoou pela casa. Não peguei não, ele que deixou no meu quarto, retrucou Miguel, com a mesma voz, mas um tom ligeiramente mais desafiador. Joana sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu semblante. Ela se virou e viu os dois. Gabriel, com os bracinhos cruzados e um beicinho adorável, e Miguel, tentando esconder o carrinho azul atrás das costas com uma expressão de falsa inocência. Eram idênticos. Os mesmos cabelos castanho claros, rebeldes e brilhantes, os mesmos olhos azuis intensos e penetrantes, uma herança genética inegável do homem que os renegou. Ver o rosto de Everton duplicado em seus filhos fora um choque no início, um lembrete diário da dor. Mas com o tempo, ela aprendeu a enxergar neles apenas a si mesma, sua força, sua perseverança e o amor incondicional que os unia. Meninos, o que já conversamos sobre dividir? Ela disse com uma voz mansa, mas firme. Ajoelhou-se para ficar na altura deles, o coração se enchendo de um amor tão vasto que parecia transbordar. Gabriel, você pode emprestar o carrinho azul para o seu irmão só um pouquinho? Miguel, depois você devolve e empresta o seu caminhão vermelho para ele, combinado? Os dois se olharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Em segundos, a disputa foi esquecida. Gabriel assentiu e Miguel entregou o carrinho, recebendo um abraço desajeitado do irmão. Eram inseparáveis, um mundo um para o outro. Joana os observou correr para o quintal, a energia inesgotável dos 5 anos de idade os impulsionando para novas aventuras entre as roseiras e a velha mangueira. A vida era simples, muitas vezes difícil. Como faxineira em um hotel da pequena cidade e fazendo doces para vender nos fins de semana, o dinheiro era sempre contado. Não havia luxo, não havia extravagâncias. As roupas eram remendadas, os brinquedos consertados, e as férias eram piqueniques no parque da cidade. Mas havia algo que dinheiro nenhum podia comprar: paz. Havia amor em cada canto daquela casa, em cada refeição compartilhada, em cada história contada antes de dormir. Joana havia construído um forte para seus filhos, um refúgio seguro contra as tempestades do mundo. Ela superou a dor da rejeição, transformando-a em força motriz. O sentimento de injustiça, no entanto, permanecia ali, adormecido no fundo de sua alma. Ela não pensava em Everton todos os dias, mas às vezes, em momentos de silêncio, quando olhava para os traços dos filhos, a memória daquela noite chuvosa voltava. A humilhação, a frieza no olhar dele. Ela se lembrava da jovem ingênua que acreditou em um conto de fadas, que limpava os corredores luxuosos da empresa dele e acabou por limpar as barreiras em volta do coração do chefe poderoso. Ele parecia diferente. Via além de seu uniforme, ou assim ela pensara. Ele a fizera se sentir vista, amada, até o dia em que a descartou como se ela não fosse nada. Joana suspirou, afastando as sombras do passado. O presente era o que importava. Seus filhos. A felicidade deles era sua única prioridade. Ela pegou uma cesta de roupas para lavar e foi para o quintal, observando os meninos brincarem. Eles eram seu império, sua fortuna, seu legado. Eram tudo o que ela precisava. Ela não sabia, contudo, que a calmaria de sua vida cuidadosamente construída estava prestes a ser abalada por uma tempestade muito mais devastadora do que aquela que a expulsara da mansão 5 anos atrás.
Uma tempestade que a forçaria a confrontar o passado que ela tanto lutou para enterrar, não por vingança, mas pela única coisa que importava mais do que seu próprio orgulho, a vida de um de seus filhos. A vida do herdeiro que Everton Albuquerque nem sabia que existia. Nos meses que se seguiram àquela noite, Joana encontrou abrigo na casa de uma tia distante, uma mulher de coração bom que a acolheu sem fazer muitas perguntas. Foi lá que a gravidez avançou em meio à incerteza e ao medo. A descoberta de que eram gêmeos foi ao mesmo tempo uma bênção e um terror. Como ela sustentaria duas crianças sozinha? Mas o instinto materno, feroz e primitivo, tomou conta. Eles eram seus, e ela faria qualquer coisa por eles. Quando Gabriel e Miguel nasceram, saudáveis e idênticos, o amor que a inundou curou as partes mais profundas de sua alma ferida. Ela se mudou para a pequena cidade de interior em busca de um recomeço, um lugar onde ninguém conhecia sua história, onde ela seria apenas Joana, a mãe dos gêmeos. E ela conseguiu. Construiu uma reputação de mulher trabalhadora, honesta e uma mãe exemplar. Ninguém suspeitava da linhagem poderosa que corria nas veias de seus meninos. Enquanto isso, em São Paulo, Everton Albuquerque se tornava ainda mais rico e poderoso. Após a partida de Joana, ele mergulhou no trabalho como um homem buscando a expiação. O império da família floresceu sob seu comando. Ele se tornou mais frio, mais controlado, mais inacessível. Teve outras mulheres, relacionamentos superficiais que nunca tocaram seu coração. Nenhuma delas conseguia apagar a memória da jovem faxineira de olhos sinceros. A culpa que ele se recusava a admitir o corroía lentamente. Ele se convenceu de que fizera a coisa certa e se protegera de uma golpista. Mas nas noites solitárias, na vastidão de sua mansão silenciosa, a imagem dela, grávida e desamparada na chuva, o assaltava. Ele se perguntava o que teria acontecido com ela, com a criança. Uma pergunta que ele sempre empurrava para o fundo da mente, com medo da resposta. A vida seguiu em seus trilhos paralelos, mundos distintos que jamais deveriam se cruzar novamente. Joana, em sua fortaleza de amor e simplicidade, acreditava ter escapado do passado. Everton, em sua torre de marfim, acreditava ter controlado seu destino. Ambos estavam enganados. O destino, com sua ironia implacável, já estava tecendo os fios que os ligariam de novo, e o elo dessa união seria a prova viva do amor que ele negara e da vida que ela protegera com todas as suas forças, seus filhos. A paz de Joana estava com os dias contados, e a muralha de gelo ao redor do coração de Everton estava prestes a ser posta à prova de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A injustiça do passado estava prestes a colidir com a força inabalável do presente, e nada seria como antes. A vida na pequena casa de Joana seguia seu ritmo sereno, ditado pelo nascer do sol e pelo som das risadas de seus filhos. Os dias eram uma tapeçaria tecida com fios de rotina e afeto. O café da manhã apressado, a caminhada até a escolinha, o trabalho exaustivo no hotel e o reencontro no fim da tarde, o melhor momento do dia, quando dois pares de bracinhos a envolviam e todas as preocupações do mundo pareciam se dissolver. A felicidade de Joana era um mosaico feito de pequenos momentos. A forma como Miguel franzia o nariz quando se concentrava em um desenho, o jeito que Gabriel abraçava o irmão para consolá-lo após um joelho ralado, as histórias que inventavam juntos, deitados na grama do quintal olhando as nuvens. Mas a calmaria, por mais sólida que pareça, pode ser perturbada pelo mais suave dos ventos. E o vento começou a soprar de forma quase imperceptível. Começou com um cansaço em Gabriel, que não era normal para uma criança de 5 anos. Ele, que sempre fora uma fonte inesgotável de energia, passou a pedir colo com mais frequência, a preferir ficar sentado desenhando a correr atrás da bola com Miguel. No início, Joana atribuiu a fase de crescimento a um resfriado que não se manifestava. Mães se preocupam, era o que ela dizia a si mesma. Preocupação era parte do ofício. Contudo, os sinais se tornaram mais insistentes. Manchas arroxeadas começaram a aparecer em suas perninhas. Hematomas que não eram resultado de nenhuma queda ou batida. Uma palidez teimosa se instalou em seu rosto, roubando a cor saudável de suas bochechas. A febre baixa e persistente se tornou uma visitante noturna.
deixando-o suado e inquieto em seus lençóis. O coração de Joana começou a se apertar com um medo frio e desconhecido. O sussurro de que algo estava errado se transformou em um zumbido constante em seus ouvidos. A primeira visita ao posto de saúde da cidadezinha resultou em um diagnóstico de anemia e uma receita de vitaminas. Dê a ele bastante suco de laranja e feijão, mãezinha. Crianças são assim mesmo, disse o médico, com uma benevolência que não a tranquilizou. Joana seguiu as instruções à risca, mas Gabriel não melhorava. Pelo contrário, parecia mais fraco a cada dia. Miguel, sentindo a mudança no irmão, também se tornou mais quieto, como se a energia de um dependesse diretamente da do outro. Ele o seguia pela casa, oferecendo seus brinquedos favoritos, tentando em vão tentá-lo a brincar. A angústia de Joana cresceu, transformando-se em uma garra que apertava seu peito. Ela esgotou suas economias para levá-lo a um pediatra particular em uma cidade vizinha. Foram dias de exames de sangue, de esperas angustiantes em corredores de hospital com cheiro de antisséptico, de noites mal dormidas, com a imagem do rostinho pálido de Gabriel gravada em sua mente. O médico, um homem de semblante sério, olhou para os resultados e seu rosto se tornou uma máscara de compaixão profissional. As palavras que ele usou eram técnicas, complexas, mas o significado era brutalmente claro. Os exames do Gabriel são preocupantes, Joana. Eu suspeito de algo mais sério do que uma simples anemia. Ele precisa ser visto por um especialista, um hematologista pediátrico. E para isso, vocês precisarão ir para a capital. É urgente. Urgente. A palavra ricocheteou dentro de Joana, estilhaçando a fina camada de esperança que ela ainda mantinha. A capital, São Paulo, o lugar que ela havia fugido, o covil do homem que a destruíra. Um pânico avassalador a invadiu, mas ela o empurrou para o fundo. Gabriel era a única coisa que importava. Com a ajuda de uma vizinha que organizou uma pequena arrecadação na comunidade e vendendo quase todos os seus doces e bolos de um mês adiantados, ela conseguiu o dinheiro para as passagens e para os primeiros dias na cidade grande. Deixou Miguel com sua tia-avó, a mesma que a acolhera grávida, prometendo voltar logo. A despedida dos gêmeos foi a cena mais dolorosa que já vivera. Miguel chorou, agarrado à perna do irmão, sem entender por que não podia ir junto. Gabriel, fraco demais para protestar, apenas olhou para o irmão com seus grandes olhos azuis, uma tristeza profunda e adulta nublando sua expressão infantil. Cuida do nosso forte, Miguel. Ele sussurrou, e o coração de Joana se partiu em 1000 pedaços. Na capital, o mundo era um monstro de concreto e ruído, um contraste violento com a paz de sua vida no interior. O hospital infantil era um universo à parte, um lugar onde a dor e a esperança caminhavam lado a lado. Ali, em meio a tantos outros pais com o mesmo olhar de medo, Joana se sentiu terrivelmente sozinha. Gabriel foi submetido a uma nova bateria de exames, mais invasivos, mais assustadores. Joana segurava sua mãozinha durante cada agulhada, cantando as canções de ninar que ele amava, tentando ser a rocha que ele precisava, enquanto por dentro ela se desfazia em areia. O diagnóstico final veio em uma sala pequena e branca, pelas mãos da doutora. Helena, uma mulher de cabelos grisalhos e um olhar que transmitia tanto conhecimento quanto empatia. Ela foi direta, mas gentil. Joana, o Gabriel tem uma forma rara e agressiva de leucemia, aplasia de medula, para ser mais exato. A medula óssea dele não está produzindo as células sanguíneas como deveria. O chão desapareceu sob os pés de Joana. As palavras ecoavam, mas não faziam sentido. Leucemia. Câncer. Era uma sentença. Ela olhou para Gabriel, que dormia em seu colo, exausto. Tão pequeno, tão inocente. Como o mundo podia ser tão cruel? Tem tratamento? Ela conseguiu perguntar, a voz um fio trêmulo. Sim, disse a doutora Helena, e um pingo de luz surgiu na escuridão. O tratamento envolve quimioterapia para preparar o corpo dele, seguido de um transplante de medula óssea. É a melhor chance dele. Na verdade, é a única chance. Transplante. A palavra soava complexa, cara. E como conseguimos essa medula? Primeiro, testamos os familiares mais próximos. Um irmão, especialmente um gêmeo idêntico,
É geralmente o doador ideal. A esperança voltou a florescer no peito de Joana. Miguel. Claro. Eles eram idênticos, eram uma só alma em dois corpos. Ele tem um irmão gêmeo idêntico, doutora. O Miguel. Ele pode doar? O rosto da médica se suavizou com um otimismo cauteloso. Isso é excelente. A probabilidade de compatibilidade é altíssima. Precisamos trazê-lo para fazer os testes. Joana moveu céus e terras para trazer Miguel para a capital. O reencontro dos irmãos foi um bálsamo para a alma de todos. Mesmo no ambiente estéril do hospital, a energia deles juntos parecia criar uma bolha de normalidade. Miguel passou pelos exames com a coragem de um pequeno guerreiro, dizendo que daria um pedacinho dele para o Gabi sarar logo. A espera pelos resultados dos testes de compatibilidade foi uma tortura. Joana rezou para todas as forças em que acreditava e nas que nem sabia que existia. A resposta, no entanto, foi outro golpe devastador. Em um capricho cruel da genética, embora fossem idênticos em aparência, havia uma incompatibilidade em um marcador genético crucial que tornava a doação de Miguel arriscada. Além disso, o procedimento para extrair a medula de uma criança tão pequena também apresentava seus próprios perigos. A doutora Helena explicou a situação com o cuidado de quem pisa em cacos de vidro. Não é o ideal, Joana. Poderíamos tentar, mas o risco de rejeição é considerável e submeteríamos o Miguel a um procedimento complexo. O ideal, o doador perfeito, seria um dos pais. Você já foi testada e, infelizmente, não é 100% compatível. Precisamos testar o pai. O pai. Aquelas duas palavras caíram sobre Joana como uma laje de concreto. O pai. O homem cujo nome ela não pronunciava há 5 anos. O homem que a expulsou, que a humilhou, que a acusou e negou seu próprio filho. Everton Albuquerque. Não. A palavra escapou de seus lábios, um reflexo involuntário. Não tem outro jeito? Um banco de doadores? Já iniciamos a busca no registro nacional e internacional, explicou a médica, pacientemente. Mas é como procurar uma agulha num palheiro. Pode levar meses, talvez anos. E o Gabriel não tem esse tempo. A doença dele é agressiva. A compatibilidade genética de um pai é a nossa aposta mais segura e mais rápida. Joana, eu sei que pode ser complicado, mas a vida do seu filho está em jogo. A vida do seu filho está em jogo. A frase se tornou um mantra infernal na mente de Joana. Naquela noite, no quarto do hospital, ela observou Gabriel dormir, o peito subindo e descendo em uma respiração frágil. Viu o monitor cardíaco piscando, um ritmo constante que ela temia que pudesse parar a qualquer momento. Lembrou-se do riso dele, do toque de suas mãos, do cheiro de seus cabelos. Lembrou-se de sua promessa silenciosa, feita no dia em que ele nasceu, de que ela sempre o protegeria, de que moveria montanhas por ele. E a montanha, agora, tinha nome e endereço. Everton Albuquerque. Seu orgulho gritava. A memória da humilhação queimava como brasa viva. A ideia de procurá-lo, de se colocar diante dele em uma posição de vulnerabilidade, de pedir, de implorar pela ajuda do homem que a tratou como lixo, era fisicamente dolorosa. Era como se render ao inimigo, admitir uma derrota que ela lutou por 5 anos para transformar em vitória. Ela havia construído uma vida sem ele, provado a si mesma e ao mundo que não precisava dele. Voltar agora parecia apagar toda a sua luta. Mas então seu olhar recaiu sobre Gabriel novamente. Este não era um jogo de orgulho, não era sobre ela, não era sobre o passado, sobre vingança ou sobre justiça. Era sobre a vida de seu filho, que era tão parte dela quanto seu próprio coração. Que direito ela tinha de deixar seu orgulho ferido ser a sentença de morte para ele? O amor de mãe, aquele amor visceral e incondicional, começou a demolir as muralhas que ela havia construído. Ela pensou em todas as alternativas. Vender a casa? Não cobriria nem a primeira semana de tratamento. Pedir ajuda online? Levaria tempo. Tempo que Gabriel não tinha. Não havia outra porta, outra janela, outro caminho. O destino, em sua mais perversa ironia, a havia encurralado, forçando-a a voltar ao ponto de partida. A decisão foi tomada no silêncio da madrugada, em meio às lágrimas silenciosas que molhavam o travesseiro do hospital. Não foi uma decisão fácil.
Foi um ato de rendição. Ela engoliria o orgulho, o medo, a mágoa. Ela enfrentaria o fantasma de seu passado, não para pedir um favor, mas para exigir um direito. O direito de Gabriel de viver. Heverton não lhe devia nada, mas devia tudo ao filho que ele nunca conheceu. Na manhã seguinte, quando a doutora Helena fez sua ronda, encontrou uma Joana diferente. Os olhos estavam inchados, mas a hesitação havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma determinação de aço, a força de uma leoa disposta a lutar contra o mundo por sua cria. Doutora, disse ela, a voz firme, eu vou encontrar o pai dele. Eu vou trazê-lo até aqui. Ela não sabia como o faria. Não sabia como seria recebida. Imaginava o desprezo, a descrença, a humilhação. Mas nada disso importava. Naquele momento, Joana, a faxineira expulsa, a mãe solo, se preparava para marchar em direção ao coração do Império Albuquerque. Ela não levava nada além de um endereço antigo e a verdade inegável que dormia na cama do hospital. Uma verdade com olhos azuis idênticos aos de seu pai. Ela estava voltando, não como a jovem frágil que fora expulsa na chuva, mas como uma mulher forjada na adversidade, com uma única e inadiável missão: salvar seu filho. A tempestade estava, enfim, prestes a encontrar seu epicentro. Deixar os filhos no hospital foi como arrancar um pedaço de si mesma, mas era necessário. Sua tia-avó, uma rocha de serenidade em meio ao caos, chegou no dia anterior, assumindo o posto de guardiã ao lado da cama de Gabriel. Miguel, com sua presença solar, era o melhor remédio para o irmão, e a equipe médica concordou que mantê-los juntos, sob supervisão, seria benéfico. Com o coração dividido, mas a alma blindada por uma resolução inabalável, Joana partiu em sua missão. São Paulo a engoliu. Os arranha-céus eram gigantes de vidro e aço que arranhavam um céu cinzento, indiferentes à pequena mulher de roupas simples que caminhava por suas sombras. Cada esquina, cada avenida movimentada, era um lembrete do mundo que ela havia deixado para trás, um mundo de poder e dinheiro que quase a esmagara. O endereço que ela guardava em um papel amassado a levou ao coração pulsante do distrito financeiro. O prédio da Albuquerque Corporation era uma torre imponente, um monolito de vidro escuro que parecia absorver a luz do sol, sem devolver nada em troca. Era um reflexo perfeito do homem que o comandava. Ao entrar no lobby, um vasto salão de mármore polido e silêncio reverente, Joana sentiu todos os olhares sobre si. As pessoas que transitavam por ali usavam ternos caros e sapatos que ecoavam poder a cada passo. Ela, com seu jeans surrado, sua blusa simples e o cabelo preso em um coque apressado, era uma dissonância, uma nota fora da sinfonia corporativa. Ela se aproximou do balcão da recepção, uma barreira de granito negro que parecia tão intransponível quanto a muralha da China. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Sr. Everton Albuquerque, disse ela, a voz saindo mais firme do que se sentia. A recepcionista, uma jovem de beleza impecável e sorriso ensaiado, a mediu de cima a baixo em uma fração de segundo. A senhora tem hora marcada? Não, não tenho, mas é um assunto pessoal e urgente. O sorriso da jovem não vacilou, mas seus olhos se tornaram mais frios. O Sr. Albuquerque não atende ninguém sem hora marcada, senhora. Se desejar, pode deixar um recado ou enviar um e-mail. Eu preciso vê-lo hoje, agora, insistiu Joana, a urgência de sua missão sobrepondo-se à intimidação do ambiente. Diga a ele que é Joana, ele vai saber quem é. A recepcionista trocou um olhar sutil com um segurança de terno escuro parado perto dos elevadores. A mensagem era clara, mais uma louca tentando chegar ao chefe. Sinto muito, senhora, mas sem um agendamento é impossível. A paciência de Joana, já esgarçada por noites de insônia e dias de angústia, se rompeu. Olhe, disse ela inclinando-se sobre o balcão, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que fez a recepcionista recuar. Você vai pegar esse telefone, vai ligar para a sala dele e vai dizer que Joana está aqui. Se não o fizer, eu vou fazer um escândalo neste saguão que vai parar nos jornais de amanhã. E acredite em mim, o seu chefe vai preferir 1000 vezes me receber a ter o nome da empresa dele associado a isso. A escolha é sua. Havia algo no olhar de Joana, uma mistura de desespero e fúria que transmitia uma verdade inquestionável. Ela não estava blefando. A recepcionista, pálida,
Hesitou por um segundo antes de pegar o telefone. Após um murmúrio tenso, ela desligou, o rosto expressando pura incredulidade. O Sr. Albuquerque vai recebê-la. Último andar. O segurança vai acompanhá-la. O elevador subiu em um silêncio veloz e pressurizado. A cada andar que passava, o coração de Joana batia mais forte, uma contagem regressiva para o confronto que ela tanto temia e, ao mesmo tempo, precisava. O segurança a deixou em frente a uma porta dupla de madeira escura e se postou ao lado uma estátua vigilante. Joana respirou fundo, reuniu cada grama de força que tinha e bateu. Entre. A voz, vinda de dentro, era a mesma. Grave, controlada, mas agora com um timbre de impaciência que ela não conhecia. Ela girou a maçaneta e entrou. O escritório era vasto, quase do tamanho de sua casa inteira. Uma parede inteira era de vidro, oferecendo uma vista panorâmica e arrogante da cidade. A mobília era minimalista, cara e impessoal, e ali, atrás de uma mesa de mogno tão grande quanto um carro, estava ele. Everton Albuquerque, aos 35 anos, era a personificação do poder. O tempo havia sido generoso com ele, acentuando seus traços, adicionando uma gravidade ao seu olhar e alguns fios prateados quase imperceptíveis em suas têmporas. Ele estava mais intimidador, mais inatingível do que nunca. Ele ergueu os olhos azuis dos papéis que analisava e, por um átimo de segundo, uma genuína surpresa atravessou sua expressão controlada. Era ela, mais velha, o rosto mais fino, os olhos carregados de uma dor e uma força que ele não reconhecia, mas inconfundivelmente ela. A surpresa rapidamente deu lugar a uma máscara de frieza e desprezo. Ele se recostou na cadeira de couro, os dedos tamborilando sobre a mesa. Joana, disse ele, o nome saindo de seus lábios como se deixasse um gosto amargo. Devo admitir, essa é a última visita que eu esperava. O que a segurança da minha empresa vai ouvir depois daqui? Mas diga, a que devo a audácia? O tom condescendente era como sal jogado em uma ferida aberta. Toda a raiva, toda a humilhação de 5 anos vieram à tona, mas Joana as conteve. Ela não estava ali para brigar. Eu não estaria aqui se não fosse absolutamente necessário, Everton. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Ah, eu imagino. Deixe-me adivinhar. O dinheiro acabou? A vida simples cansou? Veio buscar o que acha que eu te devo? Diga o valor, Joana. Assinarei um cheque e você poderá sair da minha vida de uma vez por todas, como deveria ter feito há 5 anos. Cada palavra era uma faca. Ele a via exatamente como sua mãe a pintara, uma golpista. A jovem Joana teria chorado, teria tentado se defender. A mulher que estava ali, no entanto, apenas o encarou, o silêncio sendo sua primeira arma. Ela o deixou expor todo o seu veneno, todo o seu preconceito. Não é sobre dinheiro, disse ela, a voz calma, quase gélida. É sempre sobre dinheiro, ele retrucou, levantando-se e caminhando até a janela, de costas para ela, como se a visão dela fosse uma ofensa. Foi sobre dinheiro da primeira vez, só que eu era cego demais para ver. Joana sentiu o sangue ferver. A injustiça era tão palpável que sufocava. Naquele momento, ela entendeu que quaisquer palavras que dissesse seriam inúteis, torcidas pela narrativa que ele construiu para si mesmo, para justificar sua crueldade. Só havia um caminho. Só havia uma verdade. Você está certo, disse ela. A frase o pegando de surpresa. Ele se virou lentamente, uma sobrancelha arqueada. É sobre algo que o seu dinheiro pode comprar. É a única razão pela qual eu me humilharia de vir até aqui. Ele deu um sorriso de canto, um sorriso de vitória. Finalmente estamos sendo honestos. Diga o que você quer. Em vez de responder, Joana pegou o celular de sua bolsa simples. Suas mãos tremiam levemente, mas ela as firmou. Com 2 toques, ela abriu a galeria de fotos. Não escolheu uma foto posada. Escolheu um pequeno vídeo gravado na semana anterior, antes da febre piorar. No vídeo, Gabriel e Miguel estavam no quintal, rindo enquanto tentavam dar banho no cachorro da vizinha. Estavam sujos de lama, encharcados e absolutamente idênticos. 2 meninos de 5 anos, com cabelos castanhos rebeldes e os mesmos, inconfundíveis, olhos azuis de Everton. Ela caminhou até a mesa dele e, sem dizer uma palavra, colocou o celular sobre a madeira polida,
virado para ele. Everton olhou para a tela, a expressão de enfado ainda no rosto. E então, ele congelou. O sorriso presunçoso se desfez, substituído por uma confusão atordoada. Ele viu um menino. Depois, o outro menino entrou no quadro. Gêmeos. Ele franziu a testa, o cérebro tentando processar a informação. Olhou para o rosto das crianças, para os olhos. Aqueles olhos. Eram como se olhar em um espelho que refletia sua própria infância. O som da risada deles no vídeo preencheu o silêncio do escritório. O que é isso? Ele perguntou, a voz um sussurro rouco desprovida de toda a arrogância de antes. Seu palpite é tão bom quanto o meu, respondeu Joana, a voz cortante. Eles se chamam Gabriel e Miguel. Fizeram 5 anos no mês passado. Everton se inclinou, pegando o celular como se fosse um artefato frágil e perigoso. Ele deu zoom no rosto de um, depois do outro. A negação inicial lutava desesperadamente contra a evidência esmagadora. Era impossível. Era uma armadilha, uma montagem. Mas a risada, os gestos, a forma como o cabelo caía sobre a testa, era tudo tão visceralmente familiar. A linha do tempo se encaixou em sua mente com a precisão de uma guilhotina. 5 anos. O poder no ambiente começou a se deslocar. O ar ficou rarefeito. O trono de gelo de Everton Albuquerque começou a derreter, expondo o homem atônito por baixo. Não, não pode ser. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ele ergueu os olhos para Joana, e pela primeira vez ela não viu desprezo, mas um turbilhão de choque, pânico e uma pergunta aterrorizada. E foi então que Joana desferiu o golpe final. Não com raiva, mas com a calma devastadora da verdade. Um deles está morrendo, Everton, disse ela. Gabriel, ele tem leucemia. Os médicos dizem que a única chance dele é um transplante de medula óssea. E o doador ideal, a única combinação perfeita e segura, é o pai. O mundo de Everton desabou. O chão do seu escritório no topo do mundo se abriu, e ele mergulhou em queda livre. A palavra leucemia o atingiu com a força de um soco no estômago, tirando-lhe o ar. Um filho. Não, 2. E um deles estava doente, morrendo. Um filho que ele nunca soube que existia. Um filho que era uma cópia sua, precisava dele para viver. O poder não apenas se inverteu, ele foi aniquilado. Naquele instante, Everton Albuquerque não era um bilionário. Não era o CEO de um império. Era apenas um homem confrontado com a consequência mais monumental de suas ações. Todo o seu dinheiro, toda a sua influência, todos os seus advogados não podiam reescrever o passado nem curar uma criança. Apenas ele podia. Seu corpo, seu sangue, seu DNA. O futuro de seu império, a continuação de seu nome, que ele tanto protegera ao expulsá-la, agora dependia inteiramente da mulher que ele havia jogado na chuva. A mulher que estava parada à sua frente, não mais como a faxineira assustada, mas como a guardiã de sua única chance de redenção, sua única esperança. Ele afundou na cadeira, o celular ainda na mão, a imagem dos 2 meninos rindo congelada na tela. Seus ombros normalmente retos e imponentes caíram. Ele olhou para Joana, o rosto uma máscara de horror e súplica. A arrogância se foi, o desprezo se foi. Em seu lugar, havia apenas a mais pura e aterrorizante vulnerabilidade. O jogo havia virado de forma tão completa e brutal que o silêncio que se seguiu no escritório era o som de um universo inteiro se realinhando. E no centro desse novo universo estava Joana, segurando nas mãos o destino de todos eles. O silêncio no topo do mundo era ensurdecedor. Everton permaneceu paralisado, o celular de Joana esquecido em sua mão, a imagem congelada dos seus filhos rindo em uma tela pequena que continha um universo inteiro do qual ele fora banido. A realidade o atingiu em ondas, cada uma mais violenta que a anterior. Pai, gêmeos, leucemia. As palavras giravam em sua mente, desmantelando a estrutura ordenada de sua vida. A armadura de frieza e controle, forjada ao longo de 5 anos de negação e culpa enterrada, se dissolveu, revelando o homem em pânico por baixo. Ele se levantou de um salto, o movimento brusco e desajeitado, a antítese de sua habitual elegância calculada. Seus olhos, agora despidos de toda a arrogância, buscaram os de Joana numa súplica crua. Onde ele está? Qual hospital? A voz dele era um fio, rouca de choque.
Me leve até ele, agora. Sua primeira reação foi tomar o controle, como sempre fazia. Era o CEO, o homem que resolvia problemas, que movia montanhas com um telefonema. Mas a montanha, desta vez, era emocional, e Joana era a única que conhecia o caminho. Ela não se moveu. Permaneceu parada, a postura ereta. Uma ilha de calma em meio ao furacão que ela mesma criara. Não é tão simples, disse ela, a voz firme, cortando a névoa de pânico dele. Você não vai simplesmente aparecer lá, Everton. Eles não te conhecem. Gabriel está fraco, assustado. A última coisa que ele precisa é de um estranho invadindo o único espaço seguro que ele tem. Mas eu não sou um estranho. Eu sou o pai dele. Ele retrucou, o desespero tingindo suas palavras. A ironia da frase pareceu pairar no ar entre eles. Você é o pai biológico, corrigiu Joana, a voz precisa como um bisturi. Você perdeu o direito de ser pai há 5 anos, naquela noite, naquela chuva. Se vamos fazer isso, será nos meus termos. Everton a encarou, a urgência lutando contra a compreensão que começava a despontar. Ela estava certa. Ele não tinha direitos ali. Tinha apenas uma obrigação, uma dívida de vida. Ele assentiu, um gesto de rendição. O poder havia de fato mudado de mãos. Quais termos? Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. Primeiro, você virá comigo ao hospital. Vai esperar do lado de fora do quarto. A médica precisa te ver, colher seu sangue para os testes de compatibilidade imediatamente. Depois e só depois, se você for compatível, eu vou preparar o Gabriel. Vou contar a ele, do meu jeito, que encontramos um amigo especial que pode ajudá-lo a ficar bom. Você será apresentado aos poucos, sem pressão, sem dramas. E o outro? Ele perguntou, o nome ainda estranho em seus lábios. Miguel? Miguel não sai do lado do irmão. O que se aplica a um, se aplica ao outro, ela decretou. E a regra mais importante, Everton, sua família fica longe. Longe de mim, longe dos meus filhos. Se eu vir sua mãe a menos de 1 quilômetro do hospital, eu juro que desapareço com eles e você nunca mais nos encontrará. Você entende? A ameaça era real, e o medo que ela provocou no peito de Everton foi mais forte do que qualquer ameaça de negócio que já enfrentara. Ele pensou em Verônica, em sua teia de manipulação. Pela primeira vez, viu-a não como uma mãe protetora, mas como a arquiteta de sua maior perda. Eles não saberão. Ninguém saberá. Isso é entre você e eu. Eu te dou a minha palavra. Joana o estudou por um longo momento, procurando qualquer vestígio de falsidade. Viu apenas um homem quebrado. Sua palavra não vale muito para mim, mas pela vida do meu filho eu vou ter que aceitar. A ida para o hospital foi surreal. Everton, no banco de trás de seu carro de luxo com motorista, parecia um prisioneiro a caminho de sua sentença. Joana, ao seu lado, mantinha uma distância calculada, o silêncio entre eles pesado com 5 anos de palavras não ditas. Ao chegarem, a visão do hospital infantil, com suas paredes coloridas, tentando mascarar a dor, pareceu abalar Everton ainda mais. Enquanto ele era levado por uma enfermeira para a coleta de sangue, Joana entrou no quarto. A cena que a recebeu apertou seu coração. Gabriel dormia, a pele translúcida contra os lençóis brancos. Miguel estava sentado em uma pequena cadeira ao lado da cama, segurando a mão do irmão, os ombros pequenos curvados em um gesto de proteção. Ele ergueu os olhos quando Joana entrou. O Gabi dormiu de novo, mamãe. Ele está muito cansado hoje. Eu sei, meu amor, disse ela, beijando o topo de sua cabeça. Mas eu acho que encontrei uma ajuda para ele. Quando Everton, guiado pela doutora Helena, parou do lado de fora do quarto, olhando através do vidro da porta, seu mundo parou de girar. Vê-los em um vídeo era uma coisa. Vê-los ali, em carne e osso, era outra. Eram reais. Eram seus. A semelhança era tão avassaladora que lhe tirou o fôlego. Gabriel, mesmo pálido e doente, era seu espelho. E Miguel, vibrante e alerta, era a imagem de sua própria vitalidade perdida. Um amor feroz, primitivo e completamente inesperado o inundou. Um sentimento tão poderoso que o fez cambalear. Era uma dor e um bálsamo ao mesmo tempo. A culpa o esmagou. Como pôde? Como pôde ter jogado fora um tesouro como aquele? Ele observou Joana conversar com Miguel. A ternura em seus gestos, a suavidade em sua voz. Viu a força que a mantinha de pé, a mãe incrível que ela se tornara sozinha.
Tudo o que ele perdeu, todos os primeiros passos, as primeiras palavras, os aniversários. O peso daquela perda o atingiu com força total. E o medo, um medo gelado e paralisante, de que ele também pudesse perder o futuro. Os resultados dos testes de compatibilidade saíram em tempo recorde, acelerados pela influência e pelo dinheiro de Everton. Como a médica previra, ele era 100% compatível, um doador perfeito. A notícia trouxe um alívio imenso, mas também solidificou a nova realidade. A vida dele e a de Joana estavam, a partir daquele momento, irrevogavelmente entrelaçadas. Foi naquela noite, em uma sala de espera estéril do hospital, que o homem de negócios ressurgiu, mas com um novo propósito. Ele olhou para Joana, que cochilava em uma cadeira desconfortável, o rosto marcado pela exaustão. Ele sabia que apenas pagar as contas não era suficiente. Aquilo não o redimiria. Não o tornaria o pai que ele desesperadamente de repente queria ser. Joana, ele disse suavemente. Ela despertou, os olhos imediatamente alertas. O que foi? Eu estive pensando, começou ele, a voz controlada, mas a urgência era palpável. O tratamento do Gabriel será longo, a recuperação mais ainda. Ele precisará de um ambiente limpo, controlado, com acesso imediato aos melhores cuidados. O hospital oferece isso, ela respondeu desconfiada. Sim, mas não é um lar. E vocês não podem continuar vivendo naquela cidadezinha. É muito longe. Você não pode continuar trabalhando como faxineira e cuidando dele ao mesmo tempo. Isso não é sustentável. Eu dou um jeito, eu sempre dei. Você não precisa mais, disse ele, a voz carregada de uma emoção que a surpreendeu. Eu quero propor um acordo, um contrato, se preferir. Ele se inclinou para a frente, os olhos azuis fixos nos dela. Eu vou cobrir tudo. O melhor tratamento que o dinheiro pode comprar, os melhores especialistas do mundo, se for preciso. Vou criar um fundo para os meninos, para a educação deles, para o futuro. E para você também. Você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro na vida. Joana o encarou, o ceticismo gravado em seu rosto. E qual é o preço, Everton? Tudo o que você faz tem um preço. O preço, disse ele, engolindo em seco, é que vocês três venham morar comigo, na minha casa. O ar saiu dos pulmões de Joana, a mansão, aquele lugar, o cenário de sua maior humilhação, de sua mais profunda dor. A ideia era tão repugnante, tão surreal, que ela quase riu. Você está louco. Nunca. Eu nunca mais coloco os pés naquele lugar. Me escute, ele insistiu, a voz baixa e urgente. Não é um capricho, é prático. A casa fica a 10 minutos deste hospital. Tenho espaço, tenho funcionários, posso montar uma estrutura de home care para quando Gabriel tiver alta. Ele estará seguro, confortável. E... Ele hesitou, a próxima parte sendo a mais difícil de admitir. Eu quero estar perto. Eu preciso conhecer meus filhos, Joana. Eu preciso que eles me conheçam. Perdi 5 anos. Não posso perder mais um dia, por favor. Era a primeira vez que ela o ouvia dizer por favor. A vulnerabilidade em sua voz era genuína, mas a mente dela gritava em protesto. Morar com ele, sob o teto dele, seria uma prisão dourada, um lembrete constante do passado. E a família dele? E se Verônica aparecesse? Como se lesse seus pensamentos, ele acrescentou. Minha mãe e meu pai não moram mais comigo. Eles têm a própria casa. Eu posso garantir que eles não irão incomodá-los. A casa será um santuário, apenas para nós 4. A proposta era, como ele pretendia, irrecusável do ponto de vista lógico. A saúde e o conforto de Gabriel acima de tudo. Mas seu coração, sua alma ferida, se rebelava. Ela pensou nos olhares de pena, na tensão diária, em ter que ver o rosto dele todos os dias, o rosto que era o mesmo de seus filhos. Ela o olhou, a batalha interna estampada em seu rosto. Se eu aceitasse isso, começou ela, a voz hesitante, seria sob as minhas regras. Regras muito claras. Os olhos de Everton se encheram de um alívio tão profundo que era quase doloroso de se ver. Quaisquer regras. O que você quiser. Primeiro, teremos nossos próprios quartos, em uma ala separada da casa. Nossa privacidade é inegociável. Segundo, todas as decisões sobre a rotina, a educação e o bem-estar dos meninos são minhas. Você pode ser o pai, pode opinar,
mas a palavra final é minha. Eu sou a mãe deles. Terceiro, isso não é uma família se reunindo. É um arranjo temporário. Um contrato de convivência pela saúde do Gabriel. No momento em que ele estiver completamente recuperado e fora de perigo, nós reavaliaremos tudo. E quarto, sua família. Se eu sequer sentir o cheiro do perfume da sua mãe na casa, o acordo acaba. Ele ouviu cada ponto assentindo. Não havia arrogância, não havia negociação. Apenas aceitação. Feito. Todas as suas regras serão seguidas. Eu juro. E assim, o contrato foi selado. Não com assinaturas em papel, mas com um aceno de cabeça relutante de Joana e o olhar desesperadamente grato de Everton. Uma semana depois, após os procedimentos iniciais e a preparação para o transplante, uma Joana entorpecida se viu de pé, mais uma vez, em frente à imponente porta da mansão dos Albuquerque. Desta vez, porém, ela não estava sozinha. Miguel segurava sua mão direita, os olhos arregalados de espanto para o tamanho de tudo. À sua esquerda, Everton empurrava uma cadeira de rodas com um Gabriel frágil, mas curioso. A porta se abriu, não com o som seco e final de antes, mas com um clique suave, revelando o mesmo hall de entrada grandioso que ela se lembrava de seus pesadelos. Era um lugar de fantasmas, cada canto ecoando uma memória dolorosa. Mas quando olhou para os rostos de seus filhos, ela soube que precisava ser mais forte que qualquer fantasma. Ela respirou fundo o ar frio e perfumado da casa, um ar que cheirava a dinheiro e a solidão. A convivência forçada havia começado. A mansão das memórias agora era seu lar, e a batalha mais difícil de sua vida estava apenas começando. Os primeiros dias na mansão foram como caminhar sobre uma fina camada de gelo. O silêncio era o morador mais antigo da casa e não parecia disposto a ceder espaço. Joana se movia pelos corredores opulentos como uma sentinela, sempre alerta, criando uma fortaleza invisível ao redor de si e dos filhos. Sua rotina era militarmente precisa. Horários para as refeições, para os remédios de Gabriel, para as brincadeiras supervisionadas de Miguel. Ela era educada, mas distante, tratando Everton com a formalidade reservada a um benfeitor necessário, não ao pai de seus filhos. A casa, com seus tetos altos e espaços vastos, parecia amplificar a distância emocional entre eles, um abismo de mármore e memórias dolorosas. Everton, por sua vez, era um gigante desajeitado em seu próprio território. O homem que comandava as salas de reunião com autoridade de ferro agora hesitava na porta do quarto dos filhos, com medo de fazer o movimento errado. Ele trazia presentes caros, brinquedos que piscavam e faziam barulho, mas Miguel os olhava com desconfiança, preferindo seus carrinhos velhos e gastos. Gabriel, ainda fraco, oferecia sorrisos educados, mas cansados. Everton sentia-se um intruso, um espectador da família que ele mesmo destruiu, e agora tentava desesperadamente reconstruir. O ponto de virada foi o dia do transplante. O procedimento em si foi simples para Everton. Uma doação de medula óssea que causou um desconforto físico insignificante. A carga emocional, no entanto, foi monumental. Deitado na cama do hospital, enquanto seu sangue, sua essência, era filtrado para dar vida ao filho, ele sentiu a magnitude de sua redenção e de seu pecado. Pela primeira vez em anos, ele rezou, não por seus negócios ou por sucesso, mas pela vida de um menino de 5 anos que carregava seu rosto. A recuperação de Gabriel foi o verdadeiro campo de batalha. E foi ali, nas trincheiras do medo e da esperança, que as barreiras começaram a ruir. A rotina do hospital era exaustiva. Noites em claro, alarmes de monitores, o cheiro de antisséptico, a ansiedade a cada novo exame de sangue. Joana estava no limite de suas forças, mas se recusava a demonstrar fraqueza. Foi em uma madrugada particularmente difícil, quando Gabriel chorava com dores e a febre não cedia, que Everton entrou no quarto e, sem dizer uma palavra, pegou o filho no colo. "Pode deixar, eu fico com ele. Vá tomar um café, Joana. Descanse um pouco", disse ele, a voz suave, mas firme. Joana hesitou, o instinto de fazer tudo sozinha em guerra com a exaustão que nublava seu raciocínio. Mas o jeito como Everton segurava Gabriel, com uma ternura e uma segurança inatas, a desarmou. Ela observou embalar o menino, sussurrando palavras de conforto.
o peito largo servindo de refúgio. Naquele momento, ele não era o milionário arrogante, nem o homem que a expulsara. Era apenas um pai, cuidando de seu filho doente. Pela primeira vez, ela se permitiu recuar e aceitar a ajuda. A partir daquele dia, uma nova dinâmica, frágil e não declarada, começou a se formar. Eles se tornaram uma equipe, parceiros na missão mais importante de suas vidas. Everton revelou-se um pai surpreendentemente dedicado. Ele aprendeu os nomes de todos os super-heróis que Gabriel amava. Passou horas montando complexos conjuntos de Lego que Miguel adorava e descobriu que a melhor forma de acalmar Gabriel era ler para ele com sua voz grave e tranquila. Ele não tentava comprar o afeto dos meninos. Ele o conquistava, com paciência, com presença, com tempo. Miguel, o pequeno guardião de seu irmão e de sua mãe, foi o mais difícil de ceder. Ele via Everton como a causa da tristeza de sua mãe e da doença de seu irmão. Mas até mesmo seu coraçãozinho leal começou a amolecer quando, após uma sessão de fisioterapia particularmente dolorosa para Gabriel, ele viu Everton no jardim, socando um saco de pancadas com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. A vulnerabilidade do homem que parecia ter tudo o quebrou. Naquela noite, pela primeira vez, Miguel se aproximou de Everton na sala e perguntou: "Você pode ler uma história pra gente também?" Foi uma pequena bandeira branca, mas para Everton pareceu uma vitória em uma guerra mundial. Joana observava tudo isso de uma distância segura, o coração um emaranhado de emoções contraditórias. A raiva que a alimentara por 5 anos começou a parecer pesada e inútil. Ela via o arrependimento genuíno nos olhos dele, a forma como ele olhava para os meninos, como se eles fossem o próprio sol. Começou a ver vislumbres do homem pelo qual se apaixonara anos atrás, o homem por trás da fachada de poder, que era capaz de gentileza e de um amor profundo. As conversas deles, antes estritamente funcionais, começaram a se aprofundar. Numa noite, enquanto dividiam uma caneca de chá na cozinha silenciosa da mansão, após os meninos finalmente dormirem, Joana o confrontou. "Por que, Everton? Por que você acreditou neles? Por que não confiou em mim?" Ele não se defendeu. Não deu desculpas. Apenas a encarou, a dor de sua falha exposta em seu rosto. "Porque eu fui um covarde", disse ele, a confissão saindo com dificuldade. "Fui criado para proteger o nome, o império. Fui ensinado a desconfiar, a ver segundas intenções em tudo. Eles me mostraram provas, falaram o que eu, no fundo do meu coração inseguro, temia ouvir. Que eu não era amado por quem eu era, mas pelo que eu tinha. E em vez de lutar por você, eu cedi. Foi o maior erro da minha vida, Joana. Um erro que quase custou a vida do meu filho. A honestidade brutal a atingiu mais do que qualquer pedido de desculpas ensaiado. Ali, naquela cozinha, as últimas muralhas de Joana desmoronaram. Ela não o perdoou completamente. A cicatriz era profunda demais, mas ela começou a entender. O romance ressurgiu não como uma chama avassaladora, mas como o calor suave de brasas redescobertas. Aconteceu em pequenos momentos. Um toque de mãos quando ambos foram pegar o termômetro ao mesmo tempo. O sorriso que compartilharam quando Miguel, finalmente, chamou Everton de pai. A noite em que Gabriel teve alta do hospital, e ao chegarem em casa, exaustos e felizes, Everton envolveu Joana em um abraço espontâneo, um gesto de puro alívio e gratidão que durou um pouco mais do que o necessário. Naquela noite, depois de colocar os meninos na cama, ele a encontrou na varanda olhando para o jardim iluminado. "Obrigado, Joana", disse ele parando ao seu lado. "Pelo quê? Eu só cuidei do meu filho. Por ter me dado uma segunda chance. Não com você, mas com eles. Por ter me permitido ser pai." Ela se virou para ele, o luar suavizando seus traços. "Você provou que merecia." O espaço entre eles diminuiu. A atração uma força magnética, mais madura e poderosa do que antes. Não era mais a paixão ingênua de uma jovem faxineira e seu chefe. Era a conexão de 2 sobreviventes de uma guerra, unidos por um amor incondicional por seus filhos. Quando ele se inclinou e a beijou, foi um beijo suave, hesitante, carregado de 5 anos de dor, mas também de uma nova e frágil esperança. Parecia um começo. Contudo, enquanto essa delicada flor do amor voltava a desabrochar na mansão,
As raízes da antiga ameaça se fortaleciam na escuridão. Verônica Albuquerque não era uma mulher que aceitava ser deixada de lado. A súbita reclusão de Everton, suas desculpas vagas para não comparecer a jantares de família e eventos sociais e os imensos saques de suas contas pessoais para o hospital infantil despertaram sua suspeita. Ela não era mãe de um dos homens mais poderosos do país por acaso. Ela era uma estrategista e sentia que seu controle sobre o filho estava escorrendo por entre seus dedos. Contratou um investigador particular, um homem discreto e eficiente que já havia feito serviços para a família no passado. Em menos de uma semana, o relatório estava em sua mesa. Fotografias, certidões de nascimento, prontuários médicos, a verdade em toda a sua glória chocante e inaceitável. Ela olhou para as fotos de Joana entrando na mansão, para as imagens de 2 meninos idênticos brincando no jardim. Meninos com os inconfundíveis olhos azuis dos Albuquerque. O choque inicial deu lugar a uma fúria fria e calculista. A golpista, a faxineira. Ela não apenas havia voltado, como havia vencido. Havia se infiltrado na vida de seu filho, na sua casa, e trouxera com ela 2 bastardos para reivindicar a fortuna da família. Ela convocou o marido, Ricardo, um homem que, apesar de sua postura autoritária, sempre fora o executor das vontades de Verônica. Ele reagiu com a mesma repulsa. Isso é um desastre, um escândalo esperando para acontecer, ele rosnou, andando de um lado para o outro em sua biblioteca suntuosa. Everton perdeu o juízo. Ele não perdeu o juízo, Ricardo. Ele foi manipulado, disse Verônica, a voz calma, mas letal. Essa mulher usou a criança doente, uma arma cruel e eficaz, para conseguir o que sempre quis, entrar nesta família. Mas isso não vai acontecer. Não enquanto eu estiver viva. Seu plano começou a se formar, não com a impetuosidade da raiva, mas com a precisão de um cirurgião. Confrontar Everton diretamente seria um erro. Ele estava emocionalmente envolvido, cego pela culpa e por esse súbito instinto paternal. Ela precisava minar a base, desacreditar a inimiga. Naquela mesma noite em que Joana e Everton compartilhavam seu primeiro beijo de reconciliação na varanda, sentindo que talvez, apenas talvez, pudessem ter um futuro juntos, Verônica fazia um telefonema. Doutor Monteiro, disse ela ao advogado da família, um homem conhecido por sua criatividade moral e sua lealdade inabalável aos Albuquerque. Preciso de seus serviços. Temos uma situação familiar delicada. Envolve uma jovem de caráter duvidoso e 2 crianças. Quero que você comece a preparar um caso de custódia. Preciso que prove de todas as formas possíveis que ela é uma mãe negligente e instável, uma ameaça ao bem-estar dos meus netos. A palavra netos saiu de sua boca com o gosto de veneno. Ela desligou o telefone, um sorriso fino e cruel em seus lábios. Da primeira vez, ela afastou Joana da vida de Everton. Desta vez, ela faria mais. Ela a apagaria da vida de seus próprios filhos. A guerra não havia acabado. A batalha final estava apenas começando. A mansão, antes um mausoléu de memórias dolorosas, começou a respirar. O som que preenchia seus corredores não era mais o do silêncio, mas o eco das risadas de 2 crianças. Gabriel, com as bochechas corando de saúde a cada dia, recuperava suas forças de forma surpreendente. O transplante fora um sucesso. A medula óssea de Everton, um presente de vida, florescia dentro do corpo do filho, reconstruindo-o célula por célula. A felicidade que se instalou na casa era de uma espécie frágil e preciosa, como a primeira flor depois de um inverno rigoroso. Joana e Everton navegavam nesta nova realidade com um cuidado terno. A paixão entre eles reacendia, mas de forma diferente. Era um fogo brando e constante, aquecido pelo respeito mútuo e pela admiração. Ele a amava pela força indomável que a transformara na mulher que era. Ela o amava pelo homem que ele se esforçava para ser, um homem que aprendia a linguagem do afeto e da vulnerabilidade. Eles eram uma equipe, confidentes nas longas noites, compartilhando medos e sonhos enquanto os filhos dormiam. Começaram a falar de um depois que Gabriel estivesse completamente liberado pelos médicos, depois que a sombra da doença se dissipasse por completo. Falavam de viagens, de uma vida normal, talvez até de uma casa menor,
mais aconchegante. A mansão era o casulo da cura, mas não precisava ser o lar para sempre. Essa felicidade, no entanto, era observada de longe por olhos venenosos. Verônica Albuquerque não era mulher de aceitar a derrota. Enquanto Joana e Everton construíam seu futuro, ela tecia sua teia pacientemente, com fios de mentiras e veneno. Seu plano era uma obra-prima de crueldade, desenhado não apenas para separar o casal, mas para aniquilar Joana. O primeiro ataque foi sutil. Um relatório financeiro anônimo apareceu na mesa de Everton, detalhando supostas transferências de fundos para uma conta recém-aberta em nome de Joana. Os valores não eram exorbitantes, mas consistentes, o suficiente para plantar a semente da dúvida. Eram, na verdade, transferências feitas pela própria Verônica, usando intermediários, uma trilha de pão digital para levar o caçador à armadilha. O segundo ataque foi mais pessoal. Verônica subornou uma das enfermeiras temporárias que cuidava de Gabriel em casa. A enfermeira, instruída, começou a deixar anotações descuidadas em um diário, que ela sabia que seria encontrado. Nelas relatava uma Joana ansiosa e questionadora, que por vezes parecia confusa com os horários dos medicamentos. Eram mentiras habilmente disfarçadas de preocupação profissional. O golpe final foi o mais audacioso. Verônica contratou um ator, um homem charmoso e de boa aparência, para se aproximar de Joana. Ele a encontrou na praça perto do hospital, durante uma das raras tardes em que ela saía para tomar um ar enquanto Everton ficava com os meninos. Ele se apresentou como pai de uma criança também em tratamento, criando um laço de empatia instantâneo. Ele a ouviu, ofereceu um ombro amigo e, com uma câmera escondida, gravou a conversa. Editada de forma maliciosa, a conversa fazia parecer que Joana se queixava de Everton, que admitia estar ali apenas pela segurança dos filhos e que, assim que pudesse, garantiria seu futuro financeiro e se afastaria dele. Com seu arsenal de provas montado, Verônica e Ricardo marcaram a confrontação. Chegaram à mansão sem avisar, em uma noite de domingo, encontrando a cena que mais desprezavam. Everton no chão da sala, brincando de montar um castelo de blocos com Miguel, enquanto Joana lia uma história para Gabriel no sofá. Por um instante, pareceu o retrato de uma família feliz. Para Verônica, era a imagem da profanação de seu legado. Everton, precisamos ter uma conversa séria, a sós, disse ela, a voz gélida quebrando a atmosfera calorosa da sala. Joana sentiu um arrepio. Levantou-se protetora. O que vocês estão fazendo aqui? Não se dirija a mim, garota. Verônica cuspiu, o desprezo evidente. Isso é um assunto de família. A Joana é a minha família, disse Everton, levantando-se. A frieza em sua voz espelhava a de sua mãe. Ele olhou para Joana. Leve os meninos para cima, por favor. A confiança em seu olhar era tudo o que ela precisava. Quando Joana e as crianças saíram, o confronto começou. Verônica e Ricardo despejaram a sua verdade sobre a mesa. O relatório financeiro, as anotações da enfermeira, o vídeo editado. Apresentaram tudo como uma intervenção amorosa, uma tentativa de salvar o filho de uma armadilha bem elaborada. Nós te avisamos, meu filho, disse Verônica, o tom uma mistura de falsa compaixão e triunfo. Ela é uma atriz. Usou a doença da criança para te fisgar de vez. Ela está te roubando. Está planejando te deixar. Ela é um perigo para os nossos netos. Ricardo complementou, a voz grave e autoritária. Já falamos com o Dr. Monteiro. Temos um caso sólido para provar que ela é uma mãe instável. Podemos pedir a custódia. Os meninos ficarão conosco onde estarão seguros, onde pertencem. Eles esperavam a explosão de fúria de Everton. Esperavam a dúvida, a confusão. Esperavam que o antigo medo de ser enganado viesse à tona. Mas o homem à sua frente não era o mesmo de 5 anos atrás. Aquele homem era um menino assustado, buscando a aprovação dos pais. Este era um pai, forjado no fogo da culpa e redimido pelo amor. Everton ouviu tudo em um silêncio mortal. Ele não olhou para as provas. Seus olhos estavam fixos em seus pais, mas ele não os via. Via a cena de 5 anos atrás se repetindo, a mesma manipulação, a mesma crueldade. Mas desta vez, a névoa havia se dissipado. Ele via o padrão, via o veneno. E a única coisa que sentiu não foi dúvida,
mas uma fúria gelada e uma clareza absoluta. Quando eles terminaram, ele riu. Uma risada curta, amarga e desprovida de qualquer humor que os assustou. Vocês realmente acharam, começou ele, a voz perigosamente calma, que eu cairia nisso de novo? Vocês realmente me acham tão estúpido? Ele se aproximou da mãe. Você fala de amor, de proteger a família. Você quase me fez cúmplice da morte do seu próprio neto. Você me tirou 5 anos da vida dos meus filhos, anos que eu nunca vou recuperar. E agora, você ousa vir à minha casa, a casa onde eles finalmente estão seguros e felizes, e tenta destruir a mãe deles, a mulher mais forte e corajosa que eu já conheci? Ele se virou para o pai. E você, que sempre a apoiou em tudo. Vocês não queriam me proteger, vocês queriam me controlar. O império, o nome, o dinheiro. É só isso que importa para vocês. Everton pegou o tablet com o vídeo e, sem sequer olhar, o jogou contra a parede da lareira, onde ele se estilhaçou. Eu não preciso ver isso, porque eu confio nela. A minha confiança em Joana é a única coisa que me salvou de ser um monstro como vocês. Ela me ensinou o que é amor de verdade, o que é ser pai. Ele caminhou até a porta e a abriu. Acabou, disse ele, a voz ressoando com uma finalidade de aço. Vocês não são mais bem-vindos na minha casa. Vocês não fazem mais parte da minha vida, nem da vida dos meus filhos. Saiam. Verônica o encarou pálida, chocada com a rebelião final. Everton, você não pode fazer isso. Nós somos sua família. Não, disse ele, o olhar irredutível. Minha família está lá em cima. Derrotados, humilhados, Verônica e Ricardo saíram. O som da porta se fechando. Desta vez, não foi um som de expulsão e dor, mas de libertação e justiça. Quando Everton subiu as escadas, encontrou Joana no corredor, esperando. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas não de tristeza. Eram de alívio. Ela ouvira tudo. Eu confio em você, Joana. Ele disse simplesmente, parando em frente a ela. Eu nunca mais vou duvidar de você. Ela se jogou nos braços dele, e o abraço que compartilharam selou o fim do passado e o começo de tudo. Os meses que se seguiram foram de pura luz. Gabriel foi oficialmente declarado em remissão completa, um menino saudável e cheio de energia. A mansão, agora livre de fantasmas, tornou-se de fato um lar. O jardim, antes um cenário de solidão, agora era um campo de futebol improvisado para Everton e os gêmeos. Em uma tarde ensolarada de primavera, enquanto os meninos corriam atrás de uma bola, Everton se ajoelhou na frente de Joana, no mesmo jardim. Ele não tinha um anel de diamante extravagante. Tinha apenas um pequeno anel feito de grama trançada que Miguel o ajudara a fazer. Eu te expulsei desta casa uma vez, movido pelo medo e pelo dinheiro, disse ele, a voz embargada. Agora eu te peço para ficar para sempre, movido apenas pelo amor. Joana, você me deu os maiores presentes da minha vida, meus filhos, e uma segunda chance. Você quer se casar comigo e transformar este contrato de convivência em um contrato de amor para o resto de nossas vidas? Com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, Joana disse sim. O beijo que se seguiu foi testemunhado por seus 2 maiores tesouros, que correram para abraçá-los, formando um círculo de amor inquebrável. O império de Everton Albuquerque não estava mais em seus prédios ou em suas contas bancárias. Estava ali, naquele jardim, nos braços da mulher que ele um dia renegou e nos olhos idênticos aos seus, em dobro. A faxineira que ele expulsou grávida não apenas voltou, ela o salvou, reconstruiu seu coração e finalmente tomou posse do único império que realmente importava. E assim, com a vitória do perdão e de uma família finalmente unida, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí se emocionou com a força da Joana e a redenção do Everton. Se essa jornada de superação te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.